Cara, é característica principal do canal do Tchau. Sempre ouvir os dois lados. Portanto, hoje vou ouvir o Alan dos Santos, direto da Flórida, nos Estados Unidos. O Alan é simplesmente um furor na rede social. O homem tem milhares e milhares de seguidores, está sempre causando bastante alvoroço nas redes sociais, amigo do meu camarada, ex-camarada de emissora, Luiz Lacombe. Hoje ele tem, junto com Lacombe, revistas online, participa de vários programas, também está fazendo sucesso nesses episódios. E a primeira pergunta que eu faço ao Alan, agradecendo a presença dele no programa Canal do Tchau. Alan, uma situação diferente em Brasília, um homem-bomba na Praça dos Três Poderes. Obrigado. Eduardo, é um prazer estar aqui contigo. É triste essa situação, né? Porque tudo o que nós menos queremos é que pessoas morram, aconteçam atos criminosos e que a nossa democracia vire isso que acabou virando no Brasil. É lamentável. Temos poucas informações, né, das perícias, de tudo que está acontecendo. A imprensa, infelizmente, já está dizendo o que seria a causa de uma atitude como essa, colocando como se fosse o Bolsonaro o responsável por isso, como se acontecesse a mesma coisa na imprensa, né, como se o Adélio Bispo fosse também causado pelos discursos do MST, do PSOL, etc. E não é isso que a gente quer, né? Nós queremos saber realmente a verdade dos fatos e, infelizmente, a imprensa hoje já não está mais preocupada com isso. Ela tem um lado e ela quer só impor narrativas politiqueiras, né, de eleições, quando na verdade o que a gente quer é liberdade e um país completamente diferente, né? Ou seja, e você, o que você acha disso tudo? É cedo ainda para tirar conclusões, né? Acho cedo, até mesmo porque o cara envolvido com isso, ele foi candidato em 2020, com coligações de partido de esquerda. Você vê que é uma pessoa muito confusa, aquele discurso nem Lula, nem Bolsonaro, sabe aquele discurso apocalíptico, eu quero que tudo mude da noite para o dia, tem que ser do meu jeito. Isso, infelizmente, é uma ideia dominante hoje no Brasil, né? As pessoas não querem esperar para ver mudanças. E aí, quando essas mudanças acabam não acontecendo, ou simplesmente elas não são ouvidas, a população não é ouvida, nós temos ações que de fato são extremas, como essa, e que são ações que a gente não quer que aconteça, né? Isso tem ocorrido em vários lugares no mundo, e até na história mesmo política brasileira, aqui dos Estados Unidos. Você teve um homem que lançou um avião contra o prédio do IRS aqui nos Estados Unidos, o que foi uma coisa trágica. E a imprensa tem um papel em relação a isso, né? A imprensa que poderia ser uma pedagoga, eu não estou dizendo que a imprensa tem que ensinar coisas, mas a imprensa que poderia ser uma pedagoga ensinando o cidadão conceitos de cidadania mesmo, né? Como eleger um bom candidato, como escolher bons candidatos, o que nós gostaríamos de ter como Brasil. Eu acho que esse é o ponto crucial. Que Brasil que nós queremos? A imprensa hoje não quer ouvir o povo. Que tipo de Brasil que nós queremos? Hoje mesmo eu estava comentando no meu perfil sobre diferenças entre Brasil e Estados Unidos, a facilidade com que você tem de trabalhar e fazer dinheiro nos Estados Unidos e aquela discussão toda do 6 por 1, né, de trabalho. E o brasileiro tem uma mentalidade socialista, de que o Estado é que tem que tutelar o contrato entre trabalhador e empregado. E aí fica, quem sai ruim nessa situação toda é o empregador e o empregado. Os dois saem desfavorecidos, porque o Estado é quem sai favorecido no fim das contas. E esse discurso ele está proeminente na imprensa hoje. Eu acho que o último medalhão que falou disso, que não está mais entre nós, acho que foi o Paulo Francis. Depois dele, a gente teve outros jornalistas, mas, infelizmente, a maioria quer um Estado inchado, quer promessas que nunca podem ser cumpridas, e ficam divulgando isso e as pessoas só ficam sofrendo. Não estou dizendo que esse homem ele fez esse ato extremo porque ele foi instigado pela imprensa. Não é isso que eu estou querendo dizer. Mas eu acho que a imprensa tem alguma parcela de culpa nisso por criar demônios, né, na política.
O Bolsonaro virou como se fosse um câncer, como se fosse um leproso que não pode participar do jogo político, e que o Lula é um homem tão bonzinho, né? Que não, eu lembro do William Bonner falando: você não deve mais nada, né? Meio que num tribunal, uma inquisição ali boazinha, né? Isso me lembrou até o Marquês de Pombal, né? O irmão dele. O irmão dele era bispo, né? Do Marquês de Pombal. Ele condenou pessoas na Inquisição. Parecia isso, sabe? Parecia assim: nós estamos aqui em família, vamos se ajudar. E não é isso que a gente quer, né? É muito triste. E você acha que essa questão da publicidade, eu estava dando uma olhada aqui numa matéria da Veja, não sei se você leu, tem alguma coisa a ver, essa publicidade governamental? Você acha que isso altera a pessoa, a imprensa acaba ficando de um lado muito influenciada por outros motivos? Pelo bolso, né? Essa coisa da imprensa viver do dinheiro do governo é uma coisa ruim, né? O Brasil está muito atrasado, né, Eduardo? Porque o que acontece? A imprensa americana, ela teve etapas, assim como a do Brasil, e quando chegou a TV a cabo nos Estados Unidos, o Brasil nem sequer sabia o que era isso. O Brasil está chegando na TV a cabo agora, né? As pessoas estão saindo da TV aberta, indo para a TV a cabo agora. Nesse exato momento, o Brasil está fazendo essa transição. Aqui essa transição já ocorreu há muito tempo. E você tem uma imprensa antes e depois da TV a cabo aqui nos Estados Unidos, porque a TV aberta, vamos dizer assim, nos Estados Unidos, ela tinha regras a cumprir. Então, se você entrevistava um democrata, você tinha que dar o mesmo tempo para um candidato republicano. E aí ficava uma coisa meio que balanceada. Quando foi para o cabo, para buscar o interesse do consumidor mesmo, como um produto, o que aconteceu? A CNN correu para os democratas e a Fox News correu para os republicanos. E isso criou um espaço onde a pessoa escolhia se ela queria um tipo de produto de democratas ou um tipo de produto de republicanos. O jogo era aberto, né? Não tinha aquela coisa: aqui nós somos isentos. Não, a Fox não é isenta, nem a CNN é isenta. Eles escolheram lados, né? Só que esse é um jogo aberto, claro. No Brasil, não. Tem-se essa imagem de que eles jogam aberto, mas aí, quando você vai ver um Jornal da Noite, numa grande emissora, o Marcos, como é que é o nome aqui? Não, o Molon, o Molon lá, que era do... Hoje eu acho que nem sei qual partido que ele tá, mas na época que ele dava entrevistas com... Alessandro Molon? Foi Alessandro senador. Molon. Então, mas quando dava entrevistas sobre assuntos como se ele fosse um especialista, ele vinha com aquela a carreira dele, né? Qual foi a carreira dele? PT, né? O Verde, depois o Rede. Não sei se o Verde, mas o Rede sim. Mas toda uma agenda de esquerda. Beleza, vamos ouvir o outro lado? Então, não vamos ouvir o outro lado e vamos dizer que nós somos isentos. Essa não é a verdade. Isso é que é triste. E aí, óbvio, houve campanhas de terceiro setor, né, de ONGs no Brasil, para tirar certos produtos das publicidades brasileiras. Então, propaganda de cerveja, cigarro, produtos infantis, elas foram retirados, e com isso a renda, e até propaganda de carro foi minimizada, e com isso acabou tendo uma queda de grandes publicidades na TV, o que levou a TV a viver muito mais da publicidade que vinha do Estado do que da iniciativa privada. O resultado disso foi drástico, porque em 2010 o governo Lula, junto com o Congresso, conseguiu modificar completamente a bonificação por volume. Eu me lembro como se fosse hoje, o Max Cardoso, que trabalha com a gente lá na revista Timeline, ele escreveu um artigo excelente contando a timeline, a linha do tempo, né, da bonificação por volume, e aí virou assim, você ligava a TV, você tinha certeza que você ia ver Petrobras, você ia ver Caixa Econômica, que você ia ver tudo quanto é empresa estatal ou o próprio governo federal injetando dinheiro. E aí acabou a concorrência, né, porque poucas emissoras ficaram com o montante desse dinheiro, sobretudo a Globo mesmo, e perdeu-se a liberdade, porque aí ficou quem paga ganha mais, né? Infelizmente. Agora, de qualquer maneira, as pessoas, né, quando eu anunciei o episódio com você, na minha rede social,
falaram muito, não, para que você vai ouvir? Como se eu não tivesse direito de ouvir os dois lados, né? O Alan dos Santos é um foragido da justiça brasileira. Olha, você aí nos Estados Unidos está vivendo de uma maneira regular, afinal de contas, a justiça americana, a polícia americana, quando pediram, né? O STF pediu tua extradição, né? Não vai voltar porque ele tem direito de falar, né? Aí falar não é crime. É isso mesmo, né? Foi essa linha, né? Você sabe o que é interessante? Teve um advogado do PT, esqueci o nome dele agora, ele foi injustiçado pelo Moro, tá? Eu me esqueci o nome dele. E ele foi injustiçado pelo Moro, e o Moro queria a prisão dele na época da Lava Jato. Ele deu entrevista. E ele era um, aspas, foragido da justiça brasileira. Isso a esquerda não fala, né? Eu acho que a gente tem que parar com isso. Eu gostaria de poder entrevistar qualquer pessoa. Qualquer pessoa. Até criminosos que estão na cadeia. O Cabrini faz isso, né? O Cabrini já fez isso, né? Fernando Beiramar, entendeu? E outros. Pois é, e eu acho que o medo que eles têm é, de fato, do confronto, né, de ideias, sabe? Você botar uma pessoa falando e uma outra, aí você vê lá que uma pessoa tem um pouco mais de domínio literário, não fica fazendo confusão com colocação pronominal, sabe falar direito, sabe argumentar, sabe organizar o raciocínio de modo lógico. E aí o outro, né, que é literalmente um analfabeto funcional, que fica dizendo coisas do tipo... a economia está ruim, mas isso é bom para você. E aí você compara, você bota dois pesos ali, melhor dizendo, um peso, dois pesos com uma medida correta, as pessoas não são imbecis, né? Eu ouso dizer que os jornalistas, eles precisam urgentemente entender que a população não é imbecil como eles pensam. Eles pensam, de fato, que quando eles falarem vai virar oráculo, aquilo dali vai ser ouvido, e as pessoas vão baixar a cabeça e dizer sim, senhor, sim, senhor. Eu acho que esse status do jornalista como um quase intelectual ou formador de opinião, coisa do tipo, ele está morrendo. Sim. E os jornalistas não entenderam isso ainda. Eles não entenderam que tem que ouvir a população, né? Independente do que a população está dizendo ou não. Por exemplo, eu estou discordando de boa parte da minha audiência com relação a essa coisa do 6x1 do trabalho. E estou sendo duro na discordância com eles. Fica quem quer, né? Estou ganhando mais seguidores e perdendo alguns. Eu acho que isso é normal. Eu acho que o jornalista tem que entender isso. Faz parte do jogo. Faz parte do jogo, entendeu? Agora, de qualquer maneira, tanto em relação às eleições americanas, foi bem claro isso aí, né? Foi bem claro nas eleições, o resultado, né? Que demonstrou por quê. Olha, tchau, eu pensei que estaria um cenário um pouco mais favorável para Kamala, não o suficiente para ganhar. Mas eu confesso que eu, de algum modo, fui levado pela própria imprensa americana. Sabe, eu bato no peito e falo, minha culpa. Porque nem eu imaginava que seria uma surra como foi. Que foi uma surra. Foi uma vitória assim. O Lacombe chegou a mostrar no programa Timeline, o jornalista da CNN, falando assim, vamos ver aqui agora no painel em quais lugares a Kamala ganhou mais votos do que o Biden nas eleições de 2020. Aí não tinha nenhum lugar, zero. Em nenhum lugar a Kamala ganhou mais votos do que o Biden em 2020. Nem eu imaginaria que ia ter uma coisa dessa. Então, ou seja, a força do Trump nos Estados Unidos estava maior do que a gente imaginava. E aí aquela coisa da prudência, né, do jornalista, né? Vamos ver aqui se é isso mesmo, será? Porque pode ser que eu estou ouvindo as pessoas que eu gosto, pode ser que eu estou ouvindo pessoas com quem eu concordo, e talvez isso não seja uma análise fria, né? Não seja uma análise racional, estou me deixando levar pelas emoções. Pô, eu dei com uns burros na água. Olhei e falei assim, meu Deus, está maior do que eu imaginava. E de fato foi. Você acha que está acontecendo isso aqui também no Brasil, em relação a não tem dúvida. Não está enxergando, não está querendo enxergar os números da economia, porque eu vejo setores do PT reclamando até, né, do PT ultimamente em relação à imagem nas últimas eleições, os resultados. O que você acha? Existem alas, né, no PT. A ala que tá com o Dirceu, que é aquele pessoal lá de São Paulo, eles não queriam nem o Boulos como candidato, né? Eles queriam um candidato próprio. Eles enxergaram e entenderam
que há um perigo do Lula ficar ali na mão do PSOL, na mão de outros pequenos partidos ou de correntes novas na esquerda. Quando eu falo correntes novas, são essas correntes que já não mais querem falar com o pobre, o povão, mas quer falar de identidade de gênero, ideologia de gênero, quer falar de aborto. O Dirceu já entendeu que isso não é um bom caminho, mas essa corrente ainda está muito forte dentro do governo Lula, né? E eles não vão ter êxito com isso, né? E sem ter êxito, eles vão precisar de usar força bruta, né? Como eles estão fazendo agora, perseguição, calúnia, censura, porque a imagem do PT está pior do que eles imaginam que esteja, né? Porque você tem ali um ministro que teve que sair por causa de assédio. A pessoa envolvida no assédio estraga completamente a agenda identitária deles, né? Porque era um negro, né? Era um homem casado, enfim. Nada está dando certo no PT. Não é só a economia, não é só a questão do dólar, não é só a questão da inflação, dos gastos, mas a própria ideia do PT vir como um partido que quer trazer ética para a política, isso está caindo por terra, né? Já estava ruim por causa da Lava Jato, agora piora cada vez mais e eles não conseguem enxergar isso de jeito nenhum. E os jornalistas, idem, parece que não conseguem enxergar isso. Os que enxergam têm medo de falar a verdade porque o brasileiro pensa muito. Isso, na verdade, emprego, é um vício, né? Pagamento do dia 1º, né? Tem receio de perder o emprego, receio de não receber mais no dia 1º, entendeu? Sim, não só isso. Mas não só isso, eles têm medo de serem associados com o contrário. Então, por exemplo, se eu estou criticando o PT, então eu estou lutando para que o Bolsonaro retome o seu lugar na política. Perdeu-se aquela noção de que eu tenho que falar as coisas tais como eu estou vendo. Ou seja, olha, não está bom, essa não é uma boa decisão, isso aqui é uma decisão ruim, não é para ir nessa direção. E perdeu-se essa noção de falar a verdade. Você viu hoje que virou assim, se você fala, você vira capaz. O Bolsonaro escreveu esse artigo para a Folha, né? E muita gente criticou, né? Achou que era um absurdo a Folha aceitar o outro lado. Concorda? Você soube disso, né? Eu vi, achei ridículo. Até a base do Bolsonaro não gostou dele escrever para a Folha, uma boa parte da base. Eu discordo. Por mim tinha que ter artigo dele lá, claro. Ali no Estadão, na Veja. Artigo de qualquer pessoa. Eu acho que o público é quem tem que escolher, tchau. Não é assim, fechar uma bolha, sabe? O que a gente vai ganhar com isso, sabe? O que nós iremos ganhar com bolhas discutindo entre si, entendeu? A bolha da esquerda, a bolha da direita. O Elon Musk, quando ele comprou o Twitter, agora é o X, né, o X, quando ele comprou, ele queria esse debate aberto de ideias. Muito antes dele apoiar o Donald Trump, porque ele se viu obrigado a fazer isso, ele abriu as portas para entrevistar o Robert Kennedy Jr. e ele abriu as portas para entrevistar o Biden. O Kennedy Jr. aceitou, o Robert Kennedy Jr. aceitou. O Biden não aceitou. Quando ele convidou o Trump, explodiu a audiência. E aí ele foi atacado de todos os lados porque ele convidou o Trump. Mas ele tinha convidado os três, né? A Kamala ainda não estava no jogo. Ele tinha convidado os três candidatos. Inclusive o Robert Kennedy Jr. nem é um candidato dos democratas, ele era um independente. E mesmo assim não quiseram e ainda foram atrás do Elon Musk para tentar cancelá-lo de todas as maneiras. Ele se viu obrigado. Assim, então, se eu convido o Biden, ele não quer vir. Eu convido o Trump, ele aceita e explode de audiência, e a imprensa inteira não quer, então a gente precisa trazer um equilíbrio aqui. Eu acho que o que falta é isso, é ter paridade de forças. Se um pode ter um estúdio bom, o outro também tem que ter. Exatamente. Agora, queria saber um pouquinho, depois a gente volta nessa situação do Musk, que até te citou aí no Twitter, né? Ele conversou com você, né? Mandou recado. Anteontem, eu acho. Anteontem. Tá famoso, hein? Tá bem na fita. E, na verdade, para você ter chamado a atenção dele, alguma coisa está acontecendo, né? Você não é uma pessoa que está passando em branco, entendeu? Eu acho que as autoridades brasileiras, mais do que sabem disso. Concorda comigo? Por que você acha que irritou tanto esse pessoal, hein? Fora as suas reclamações, até num tom, às vezes, eu acredito, até um pouco enfático demais,
é ofensivo. É que eu sou de demais. Morro Agudo, tchau. Você conhece Morro Agudo? Depois de Nova Iguaçu? Então, Eu sou povão, irmão. aí você acha que isso tudo provocou essa prisão, decretação da prisão preventiva por parte do ministro? No caso do decreto de prisão, extradição, isso ocorreu depois que eu denunciei as reuniões às escondidas que ocorreram na QL 4, que não sei se foi QI 4 ou não, QL, não, foi QL, foi do Lago, né? Ali no Lago Sul. Teve uma reunião entre Barroso, Alcolumbre, um ministro do TCU, etc. Foi na casa de um dos editores dos livros do Barroso, né, que é daquele site jurídico, que eu até esqueci o nome agora, faz tempo isso, tem mais de 4 anos. Então, como eu comecei a fazer várias denúncias, eles queriam me calar de alguma maneira, né? Quem é você que vem lá de Morro Agudo, abre um canal no YouTube e consegue ter mais audiência que vários outros jornais aqui em Brasília? Eu acho que foi um meio que cala-boca que tentaram fazer. Eu não me dobrei, eu vim cobrir as eleições americanas em 2020 e eu até falei para minha esposa, falei assim, vou cobrir as eleições, você vem logo para a gente poder trabalhar daqui, lá no Brasil, depois a gente volta. Não tinha nenhum plano de ficar e acabou que tive que ficar porque me forçaram a ficar. O Alexandre de Moraes me forçou a ficar nos Estados Unidos porque eu não tinha como voltar, dadas as circunstâncias que o Brasil se encontra hoje. E aí eu continuei criticando, continuei denunciando e tratando o Alexandre de Moraes como ele merece, na minha perspectiva, né? E com isso ele decretou prisão, extradição, fez tudo que podia lá, sem crime nenhum. Sem crime nenhum. E o Elon Musk sabe que não tem crime nenhum envolvendo meu nome. Tanto o Elon Musk sabe... Só para você ter uma ideia, o Elon Musk está no governo do Trump, sabe da minha situação. O Miller também sabe da minha situação, está no governo do Trump. O Matt Gaetz, que está como se fosse ministro da Justiça, PGR, uma função acumulada ali, também sabe da minha situação. E o próprio Trump sabe da minha situação. Então, tem muita gente dentro da administração do Trump que sabe da minha situação, sabe o que aconteceu comigo, porque eu estava falando com esse pessoal em 2020. Assim, abram o olho, tomem cuidado, porque o judiciário no mundo inteiro está tomando essa decisão de querer suplantar, suprimir os outros dois poderes, executivo e legislativo. Na época, todo mundo me ouviu, assim, um país de terceiro mundo lá, isso aqui nunca vai acontecer com a gente. E eu falei, olha, eles estão censurando a internet, estão tirando perfis. Aí, com o tempo, o Trump perdeu o perfil, outras pessoas perderam perfis e também pessoas foram presas aqui sem crimes comprovados. Eles vão receber a anistia no dia 1º, isso já foi anunciado pelo Trump e pelo Matt Gaetz, e eles começaram a entender, opa, não é mais um jornalistinha lá do terceiro mundo que está falando com a gente aqui, essa realidade também é nossa. E a coisa mudou e eles passaram a me ouvir mais. Foi aí que eu tive mais abertura ainda dentro do espectro político americano e tenho falado com vários nomes grandes daqui, né? Tanto o Alex Jones como o próprio Trump. O Trump retweetou, né, uma entrevista minha quando ainda era presidente em 2020. O Elon Musk, a gente conversou no Spaces uma vez quando ele estava ouvindo brasileiros sobre o que está acontecendo no Brasil. Tem mais, assim, o Steven Crowder, tem vários, os nomes aqui agora não vou lembrar de cabeça, mas eles passaram a me ouvir, dar atenção ao que eu tenho a dizer sobre o Brasil, e eles entenderam a similitude que existia entre Brasil e Estados Unidos. E convenhamos, todo esse ativismo judicial nasceu aqui, né? Nasceu aqui nos Estados Unidos, em Harvard. A esquerda americana é quem criou esse modo de interpretação onde o juiz, ele não mais tem que ler a lei e aplicá-la, agora ele tem que interpretar a lei e ver se aquilo dali vai ser bom dentro da mentalidade dele ou não. Agora e o Musk acabou tendo problema também com o Moraes, né? Com o Alexandre de Moraes, né? Que acabou... Tá no mesmo inquérito que eu. Tá no mesmo inquérito que eu. Quer dizer... Agora, será que ele vai manter um ministro de Estado no mesmo inquérito? Vamos ver. Agora mudou. Tô curioso para ver. Mudou o patamar. Tô com um colega agora que é ministro de Estado no inquérito. Mudou o patamar agora da situação. Agora, você acha que definitivamente a vitória do Trump realmente vai trazer um benefício para essas pessoas, mais ou menos, quem vive essa batalha tua? Você acha? Olha, eu acredito que sim. Acredito que sim, tchau, porque o que nós estamos vivendo nesse exato momento tem chamado a atenção, inclusive, de pessoas de espectro da esquerda, né? Jornalistas que têm um pouco mais de seriedade
mas que olham e falam assim, olha, não gosto do Alan dos Santos, não concordo com ele, mas o que fizeram é totalmente injusto e isso é inadmissível. O próprio PCO, que é o Partido da Causa Operária, é contra essas posturas. Então, eu acho que uma hora ou outra, uma conversa mais séria entre a administração Trump e o que o STF está fazendo vai ter um pouco mais de equilíbrio, porque ultrapassou todos os limites, né? Há a possibilidade, por exemplo, do Alexandre de Moraes ser investigado criminalmente nos Estados Unidos por adulteração do I-94, né, que é o formulário I-94, porque não há registros da entrada do Felipe Martins aqui nos Estados Unidos. E como ele decretou a prisão do Felipe Martins, baseando-se nisso, numa matéria do Guilherme Amado, do Metrópole, o Alexandre de Moraes ele incorre em um crime de afirmar que algo foi modificado nos Estados Unidos sem aquilo ter sido modificado. Ele pode ser, né, investigado. Não estou dizendo que ele cometeu, mas há a possibilidade de uma investigação criminal para ele aqui nos Estados Unidos. Aí eu já estou falando do FBI entrar em campo e começar a investigar que tipo de adulteração foi essa, como que isso se deu e por que houve uma pessoa no Brasil com um decreto de prisão baseando-se numa adulteração que não ocorreu nos Estados Unidos. Agora, não vai ficar fácil para ele, né? Alexandre de Moraes colocou a Polícia Federal para intimar uma pessoa, né, que é o Jason Miller, que hoje está na administração do Trump, né? Vai começar em janeiro. Ele vai ter que se dar conta. Essas pessoas terão de voltar para o Brasil ocasionalmente nos próximos 4 anos e eu quero ver como elas serão tratadas, se elas serão paradas pela Polícia Federal no aeroporto ou não. O Trump mesmo vai ter que ir no Brasil, o Elon Musk, o Jason Miller. Aí eu quero ver. O próprio Marco Rubio, que é secretário de Estado, também sabe da minha situação, sabe do que está acontecendo no Brasil. Agora, de qualquer maneira, essa situação que aconteceu, da explosão lá desse cidadão catarinense, lá na Praça dos Três Poderes, ele já avocou o inquérito para ele, o ministro, né, Alexandre de Moraes. Ou seja, e ele está dizendo bem claramente: eu não não sou a favor da anistia para todas as pessoas que invadiram o Congresso, o STF, e acho que cometeram crimes e vão continuar sendo processados, vão continuar sendo denunciados, ou seja, vai manter a prisão de todo mundo. No mínimo tem 17 anos aí. O que você acha? Eu não acho nada, tem a lei para isso, né? As pessoas, primeiro que essas pessoas que cometeram os crimes, elas não estão sendo punidas pelos crimes que cometeram. Esse é o ponto número 1, né? Ponto número 2, o que a gente está observando nesse exato momento, nesses inquéritos todos? Esses inquéritos, eles nascem no STF com pessoas que não têm o foro privilegiado para lá estarem. Então isso já é o primeiro erro, que é o meu caso, né? Aquele inquérito das fake news, as coisas que estão acontecendo. Eu não tenho foro privilegiado para estar no STF. Por que eu estaria no STF? Né? E não tenho nenhum envolvimento com políticos que têm foro privilegiado ou coisa do tipo. Todos esses inquéritos, eles nasceram errados, foram criticados pelo antagonista no início, foram criticados pela revista Cruzoé, depois a Cruzoé foi censurada exatamente por causa disso. Esses inquéritos todos, eles têm um problema gravíssimo, e quem está dizendo isso não sou eu. Era o último decano que estava lá na corte, antes do ministro Gilmar Mendes, o Marco Aurélio Mello. Quando ele estava lá ainda como decano, ele já havia dito, né? Esse inquérito é um inquérito do fim do mundo, porque cabe tudo nele. Então, se cabe tudo nele, não é um inquérito com uma objetividade clara, não tem nada objetivo ali. Um crime que foi cometido, uma investigação que realmente precisa ser feita. Tudo foi manipulado, tudo foi modificado, não há ali uma fundamentação jurídica, e o único problema que todo mundo enfrenta, né, que é o maior problema, é que mesmo sem fundamentação jurídica, mesmo sem individualização dos crimes, mesmo sem ter direito aos autos, mesmo sem ter direito à legítima defesa ou ao devido processo legal, mesmo sem tudo isso, o problema é que esses inquéritos foram iniciados na STF e não tem a quem apelar. Não tem a quem apelar. Então, quando não se tem a quem apelar, as pessoas ficam ali à mercê do STF. E com medo, né? E com medo, com certeza. Agora, isso tudo, eu queria te perguntar, você, como é que você se chegou a sentir, logicamente, vou falar medo, não sei, mas você tem, a sua família não se sentiu bem nessa situação toda, né?
Alan? Como é que você tem uma Eu filha? fiquei 3 anos e meio sem ver minha família. Renato. Complicado, 3 anos e meio, sim. Fiquei 3 anos e meio sem ver minha família, tendo uma filha especial. As minhas contas, a minha conta pessoal ficou bloqueada, ficou congelada no Brasil. As contas da minha empresa foram congeladas. Para você ter uma ideia, na Lava Jato, tudo o que envolvia a Odebrecht, nenhuma conta da Odebrecht foi congelada, da empresa. Então, o que aconteceu comigo foi abjeto demais, porque congelaram as contas da minha empresa, congelaram as minhas contas pessoais, eu não tinha mais como mandar dinheiro para pagar o tratamento da minha filha. Minha filha que teve meningite, encefalite, quase morreu, está ainda se recuperando, anda com dificuldade, tem que estar sempre alguém com a mãozinha dada com ela, ainda não come tudo pela boca, né? Então ela ainda tem a sonda na barriguinha dela para poder comer, e nada disso eu poderia pagar para minha filha sem crime. Imagina, eu estou sendo investigado há 4 anos. Não existe isso. Tchau, pelo amor de Deus. Quando alguém é investigado, essa pessoa tem que ir para um tribunal, ela tem que ser enviada para uma corte onde se apresenta a denúncia formal. Não tem uma denúncia formal contra mim. Não existe uma denúncia formal. Não há um julgamento. Aqui em inglês, né, eu tive que ficar horas conversando com os advogados, porque eu tinha que falar assim para eles: I never have been a trial. Não tem nenhum trial, não tem nenhum julgamento em andamento. I never have been indicted, por exemplo. Eu falei para eles: eu nunca fui indiciado. Né? Indiciamento. Eu nunca fui indiciado. Você imagina isso? A minha situação, eu com contas bloqueadas no Brasil, a minha empresa com conta bloqueada, eu nunca fui indiciado, não estou em julgamento, não há nenhuma condenação, não há nada. É só o inquérito, só uma investigação. Que investigação é essa que dura 4 anos, que é só para sufocar a pessoa financeiramente? É isso que eles querem, me sufocar financeiramente. E essa tua permanência, quer dizer, finalmente a tua família conseguiu ir lá... Não, graças a Deus agora a família está aqui. Isso tudo, lógico, te acalmou, te deixou mais tranquilo. Você não pretende mais voltar, né? Se voltar, né, a não ser que... Não, eu não tenho. Na circunstância atual, não tem por que voltar, né? Se eu voltar, eles vão querer me prender sem motivo, né? Isso que é a grande... Exatamente, você podendo criar... E tá dando certo os programas aí, né? Os programas com a Kombi, com eu tenho a Academia Conservadora, né? academiaconservadora.com, uma escola online de cursos que eu toco lá com o Max Cardoso. E fui convidado para participar desse programa com o Lacombe, esse projeto dele, que é o Timeline. É um projeto promissor. O Lacombe já conseguiu um lugar para estúdio. Ele está muito animado, eu também estou. E tem vários programas já na gaveta. O Lacombe tem uma lista de coisas que ele quer fazer com esse projeto. Ele quer transformar esse projeto Timeline numa TV aqui em Orlando, na Flórida. Conversas com vários empresários, já tem patrocínio para cenário. Isso aqui que a gente está usando agora, eu estou usando emprestado aqui o estúdio do Lacombe, né, do Timeline, para falar contigo. Mas vai ter um cenário mesmo. Isso aqui tudo está improvisado. Tudo isso aqui é improviso. Nós ainda não estamos definitivamente, no último definitivamente, é verdade. Me diz o seguinte, você acha, Alan dos Santos, que o Lula vai se candidatar? E na segunda pergunta, você acha que o Bolsonaro continua tentando, insistindo perante a justiça, ou vai aparecer o nome do Flávio Bolsonaro para a candidatura de presidência da República? Com relação ao PT, eu acho que há uma disputa interna ali, não está muito claro ainda, porque o Dirceu, ele quer voltar para a Câmara. Esse é o meu chute. O Dirceu quer voltar para a Câmara dos Deputados porque ele quer impedir qualquer tipo de processo de impeachment. E o impeachment começa na Câmara, né? A esquerda entendeu que ela precisa voltar a dominar a Câmara mais do que o próprio Senado. Já o Bolsonaro entende que ele tem que tomar o Senado para poder levar adiante, por exemplo, um processo de impeachment ou, por exemplo, conseguir ter a CCJ lá no Senado. A esquerda quer impedir impeachment. E eu vejo que o Bolsonaro está querendo ajustar mais a questão da justiça, por exemplo, a CNJ lá no Senado. E com essa articulação da esquerda, há um arranca-rabo ali entre Gleisi Hoffmann, Haddad,
e até o próprio Lula, porque o Lula está querendo emplacar a Janja. Isso está evidente. Ele quer emplacar a Janja como um personagem político, não um player político no Brasil. Será mesmo? Ele Será? Você acha que... Para mim, eu não tenho dúvida. Ele está fazendo igualzinho ele fez com a Dilma. Mas a Dilma acabou, ele botou ali para ficar como se fosse um banco de reserva, ele voltar depois, você acha? Podia ser também, né? Mas o Lula a minha leitura é que o Lula quer empurrar a Janja, por medo do Bolsonaro conseguir colocar a Michelle Bolsonaro. Porque é mulher, aquela coisa de botar uma mulher pra... Mexe com o eleitorado, né? Mexe com o eleitorado e fica mais difícil você fazer certas como eu posso dizer assim, ataques mesmo assim à honra da pessoa, né? Exato. Porque bater num homem, militar, é tranquilo. Agora, bater numa mulher fica muito mal, né? Então, eu tenho certeza que o PT já entendeu essa equação. Eles querem colocar a Janja para colocar aquela mulher pobre que está pensando nos mais pobres, que a gente sabe que não tem nada disso, né? Mas eu tenho certeza que o PT quer emplacar essa narrativa. E com relação à possibilidade do Bolsonaro de voltar, ele acredita nisso, né? Ele está colocando todas as apostas nele nesse retorno. Eu não sei, eu sinceramente não sei até que ponto ele conseguiria ou não conseguiria. Eu não tenho uma opinião formada em relação a isso. Se eu fosse chutar aqui, ele não conseguiria voltar a ser elegível. Mas a gente não sabe como é que as coisas estão sendo feitas em Brasília, quem que vai estar à frente do TSE mais adiante. Então, é ainda um jogo que para mim ainda está nebuloso. Eu acho que o que vai acontecer é que eles possam até deixar o Bolsonaro se tornar elegível novamente, meio que castrando o Bolsonaro, sabe? Você não vai falar disso, você não vai falar daquilo, você não vai apoiar fulano, você não vai apoiar cicrano, a gente vai precisar do seu apoio aqui no Senado ou em outro lugar. Eu acho que eles vão tentar essa via. Eu deixo você participar da disputa, mas você não vai participar tão livre, leve e solto como você estava em 2018. Essa é a leitura que eu tenho. Você é a favor ou não? Você critica as urnas eletrônicas? Eu não consigo confiar, não. Não consigo, porque eu achei muito estranho a esquerda parar de criticar as urnas eletrônicas. O primeiro movimento político de crítica a essa digitalização dos votos foram os esquerdistas, aqui nos Estados Unidos e no Brasil. O Brizola já criticava certas coisas do sistema eleitoral. E a esquerda, o próprio PT, já criticava. Parou de criticar. Por que parou de criticar? Aqui a esquerda daqui dos Estados Unidos também parou de criticar. Por que todos os esquerdistas pararam de criticar o sistema eleitoral eletrônico, né? Então, eu achei isso muito estranho. E quanto mais denúncias, mais investigações foram feitas, pior ainda ficou, porque você não tem uma materialização do seu voto. Você tem que acreditar em muita gente e acreditar em muitas coisas. Eu não sou muito disso, não. Tchau. Eu prefiro eu mesmo olhar ali, peraí, cadê aqui? Essa coisa de ficar confiando em fulano, confiando em cicrano, confiando em sistemas, confiando em crença de que eu tenho que acreditar que a pessoa vai ser idônea. Não, eu gosto do check and balance. Tá bom, você me diz que você é idôneo, agora eu quero só comprovar aqui, só para tirar dúvida, e eu não gosto muito disso, não. Não gosto também do sistema de eleitoral americano no sentido de voto por e-mail. O e-mail, né? Correio, né? Também não gosto. Eu gosto do antigão mesmo. Você vai lá, vota, coloca no papelzinho, vê ali o seu voto caindo. Aí vai ter pessoas do partido X e do partido Y conferindo se a contagem está sendo certinha. Checks and balances, né? Você tem pesos e contrapesos ali, é 1000 vezes melhor. Hoje, a tua vida, eu vi alguns sites, né, um pelo menos, né, ironizando essa situação tua de Uber, né, motorista de Uber, como se fosse alguma situação de... Uber de Tesla, né, diga-se de passagem. Um carro bom, né, carro bonzinho, carro bonzinho. E você realmente já rebateu na hora, né, entendeu? Qual o problema de você, né, trabalhar, ganhar teu sustento, até pagar a mensalidade lá do Tesla, né? Uma manhã só, 2 ou 3 já paga, né? A mensalidade. Paga.
Eu, na verdade, ainda estou aprendendo a mexer com os aplicativos, né? Porque não é só Uber, né? Tem Uber, Lyft, tem um monte de aplicativos de entrega. E aí eu estou recebendo dicas de brasileiros que estão fazendo, que estão dirigindo para aplicativos aqui em Orlando. O pessoal está me ajudando ali, ó, não, faz isso, faz aquilo. Fica nas áreas X, Y, Z, fica entre Disney e aeroporto. Estou aprendendo muito, a galera, gente boa pra caramba, tá me dando altas dicas lá. E tem gente ali que com uma manhã paga o mês, a Tesla. mensalidade. Uma manhã. Teve um cara aqui que me mostrou que, ó, não, só essa manhã aqui eu fiz mais de $1.000. Pô, você precisa me ensinar isso aí, que eu quero aprender como é que faz. Mas você tá feliz? Mas o pessoal zombando disso, né? Não sei por quê. Zombando. Aí, como é que você... Chegou a você, né? Chegou, né? Você viu, você assistiu, né? Eu fico rindo, né? Não assisti tudo porque eu não tomo engove, né? Mas tem problema de estômago, eu vou acabar enjoando e vomitar no meio da viagem ali. Mas eu assisti um pouco ali o deboche deles, só que o incrível é que nenhum deles anda de Tesla, né? Eu sim, né? Agora, de qualquer maneira, você mora perto do Lacombe. Quer dizer, a vida aí, em termos de segurança, tudo é melhor, né? Muito tranquilo. Qualquer pessoa que queira fazer alguma coisa ou chegar ali no meu quintal, eu dou 3 avisos para ela. Se ela não sair, ela vai descobrir o que significa a segunda emenda da Constituição Americana. E os meus direitos estão resguardados, né? Então, Estados Unidos é outra coisa, né? Você tem muito mais liberdade, você tem muito mais direito a se defender. E convenhamos, aqui o índice de criminalidade dos Estados Unidos comparado com o Brasil, e basta ver aí o número de mortes por cada 100 mil habitantes no Brasil e nos Estados Unidos muito alto. Parece até que os Estados Unidos é um paraíso. E olha que os Estados Unidos está cheio de problema. Mas parece que é um paraíso. E o Rio de Janeiro é uma coisa... Não sei se você acompanha meu Instagram, Eduardo Tchau, lá, que olha, é uma coisa inacreditável, entendeu? Inacreditável. Todo dia. Todo dia é uma coisa abjeta. Todo dia você pensa que já chegou no cúmulo, né? E você fica com receio de sair na rua. Você sai sempre preocupado com alguma coisa da sua família, entendeu? Seus vizinhos. Você acaba criando regras de sair do carro, parar em sinal. Isso aí não tem nada disso, entendeu? Não tem. Não. Aqui não tem nada disso. E você sabe que ter saído do Rio e ido para o Rio Grande do Sul já mudou o meu hábito, né? Eu já estava mais relaxado. Sabe aquela coisa de deixar o telefone em cima da mesa no restaurante? Coisa que você não pode fazer no Brasil. Não, que isso. Eu já comecei a ficar meio relaxado assim no Sul. Eu acho que aqui nos Estados Unidos você fica mais ainda, você fica mais à vontade. Porque é difícil isso acontecer. Não é que aqui não tenha roubo, não é que aqui não tenha furto, não tenha homicídio. Tem, mas o nível é infinitamente menor, né? É uma outra vida, né? É muito triste ver o Brasil e sobretudo o Rio de Janeiro nessa situação. Pô, imagina, eu nasci, fui criado em Nova Iguaçu e cresci em Madureira. Na verdade, Oswaldo Cruz, né? Ali perto de Madureira. E o degradê que eu vi na minha vida foi o seguinte, Tchau. A minha mãe me ensinou a tomar cuidado para não perder as coisas, que é o furto, né? O cara, você não viu, o cara foi lá e levou alguma coisa. Depois você vai crescendo, você fica com medo de se machucar. Cuidado, né? O cara pode estar com uma faca, o cara pode te enfiar uma porrada, aí você fica com medo. Depois você fica com medo de morrer. Foi isso que aconteceu no Brasil. Primeiro você tinha medo de perder as coisas, depois você estava com medo de se machucar, e depois você tem medo de morrer. Um conhecido meu, amigo da minha irmã, cresceu com a gente, mais da época da minha irmã um pouquinho mais velha que eu. O cara foi assaltá-lo ali em Oswaldo Cruz, ele entregou a chave, o cara deu um tiro aqui, ó, atravessou o braço dele, por pouco ele não morreu, e ele entregando a chave. Ele entregando a chave. Tem gente que entrega tudo, mesmo assim leva um tiro, entendeu? Leva tiro e morre. No caso dele, graças a Deus, não morreu. São coisas... E não é só região... Baixada, região metropolitana, São Gonçalo, na verdade, a zona sul do Rio, a zona sul do Rio tá perigosa, entendeu? A zona sul do Rio. Tá. Não, eu sou de 80... Tchau, eu sou novinho, né? Sou de 83. Eu cresci podendo andar de bicicleta em todo o meu bairro. O Oswaldo Cruz inteiro eu podia andar de bicicleta. Com meus colegas brincando, jogava bola. Cresci podendo pegar ônibus, pegar o 638 e ir pro Meia. Né? Às vezes eu vinha a pé
de Cascadura até Oswaldo Cruz, conversando com meus amigos na beira do trem, na beira do muro da linha do trem. Hoje, maior tranquilidade do mundo. Hoje em dia é impossível, impossível. É impensável uma coisa dessa. Impensável. Agora, de qualquer maneira, você acha que tá mais feliz, tudo bem, mas para o futuro do brasileiro, fala um pouquinho assim, em termos para o futuro do brasileiro, que você conseguiu esse nicho aí, né? Que você está se dando muito bem. Mas você acha que para o próprio brasileiro está faltando muita coisa, ou não? Tá faltando muita coisa. Agora, eu quero lembrar uma coisa que eu lembrei, que eu estava pensando aqui agora. Quando eu estava na Escola Municipal Raja Gabaglia, ali em Oswaldo Cruz, eu me lembro que quando o Conde era prefeito, ele botou Luiz a média Paulo 4. Conde. Tu lembra disso? Que ele botou a média 4? E eu me lembro de mães de alunos celebrando que a média ia ficar 4. Né? Porque aí o filho ia passar de ano. Eu acho que a gente tem um problema cultural muito grande no Brasil. Eu me lembro também que na rua lá perto de casa tinha uma senhorinha que fez uma biblioteca comunitária. Essa mulher, uma heroína, uma amazona, né? Ela nunca recebeu nenhum tipo de incentivo. Nem de política, nem do governo, nem privado, nem nada. E eu duvido que essa biblioteca ainda esteja lá. Mas era onde eu comecei a ler os meus primeiros livros. Em casa a gente não tinha muitos livros. Então eu comecei a ler nessa biblioteca. Ficava na rua Felizardo Gomes, lá no Rio, lá em Oswaldo Cruz. A galera de Oswaldo Cruz vai lembrar dessa bibliotequinha que ficava ali na rua Felizardo. O brasileiro, em geral, tem ódio. Eu não estou falando aqui das exceções, estou falando ódio. Ódio de leitura, de estudo, de formação, de alta cultura. Você falar que você foi ouvir uma música clássica, uma apresentação, é coisa de gente rica, é coisa de gente snob. O legal mesmo é você ficar ali curtindo o final de semana, no churrasquinho, ouvindo pagodão. Me amarro nisso, me amarro. O pessoal do Revelação, quando vem aqui, eles sempre pedem para que eu vá lá no show deles, eu adoro. Gosto pra caramba, eu gosto de samba, eu gosto de pagode. Cresci meu pai ouvindo Cartola. Mas o que eu tô querendo dizer é o seguinte: há um ódio a conhecimento no Brasil. Instigado pela imprensa, instigado pelo jornalismo atual. Eu cresci pegando as promoções do Jornal Dia, do Jornal O Globo, do Extra, para poder ter clássicos do cinema, clássicos da literatura, música clássica. Eu tinha aqueles CDs de coleção que vinha no jornal, de música clássica. O meu contato, com Mozart, Beethoven, Chopin, Tchaikovsky, o meu contato com isso foi por meio de promoção de jornal. Hoje, o que tem aí hoje no jornal? Não existe mais. Não existe mais isso. Então tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Por que nós não queremos alta cultura mais? Por que o Dom Pedro II era o sonho de consumo da minha juventude, de todo mundo que queria ter uma educação melhor, e não tem mais? Por que o Carmela Dutra era o sonho das meninas, de estudar ali para ser professora? Por que isso não existe mais? Por que as escolas de maior renome no Rio de Janeiro viraram palanque do PSOL, palanque de esquerda, ao invés de ser uma escola onde forma cidadãos? O que aconteceu? Essas escolas viraram extensões de partidos políticos e não uma extensão da civilização. A gente perdeu isso. Então, de que adianta eu virar para as pessoas e falar assim, votem no fulano, votem no cicrano que a gente vai mudar o país? Eu não sei se só o político vai poder resolver o problema do Brasil. Há uma responsabilidade do eleitor. O eleitor precisa tomar consciência de que ele precisa ter mais, a palavra que eu vou usar é essa mesmo, tá? Ganância. O brasileiro precisa ter mais ganância, ele não pode ficar ali frouxo na dele, ele tem que ter ganância para as coisas boas, né? Não para as coisas ruins. Ele tem que ter aquele desejo de querer ter uma casa melhor, uma vida melhor, um conhecimento maior, expandir o horizonte de consciência. Eu aprendi francês em escola pública, tchau. Eu aprendi propaganda e publicidade na Escola Técnica Estadual Adolfo Bloch, lá em São Cristóvão, do lado da Mangueira. Eu tinha os melhores publicitários dando palestra na minha escola. Era Escola Técnica Estadual. Por que isso parou? Por que a gente perdeu isso?
Como é que você perguntou alguma coisa aí? Desculpa, eu não ouvi. Não, por que parou, né? Por que você... Eu estava vendo na sua rede social, você enfatizou essa questão da educação americana, né? Não é? Uhum. Muito forte. Ao contrário daqui do Brasil, que não, entendeu? Perdeu o time, né? Concorda? Tinha candidato do PDT que podia perder o braço, mas não podia perder a luta pela educação. Hoje nem fala mais. Ou seja, não é mais o assunto de educação como ela deve ser mesmo pensada, você trabalhar a alfabetização das crianças, você fazer com que as crianças tenham um ensino melhor. Isso não está mais na boca de nenhum político mais, infelizmente. Ninguém quer saber de uma educação melhor. Ninguém quer falar de alta cultura, ninguém quer falar de educação clássica. Por que os nossos antepassados estudaram latim, estudaram outros idiomas nas escolas, tinha uma educação de literatura boa, e do nada essa coisa evaporou, sumiu do mapa, sumiu das escolas. Aí você vai na Alemanha, o Max está aqui, eu vou consultar o Max. Max, quantos anos o cara tem que estudar latim para fazer engenharia na Alemanha? 4 anos, né? Isso não mudou, né? Porque a Alemanha também está bem feio o negócio. Mas até pouco tempo atrás, a Alemanha você tinha que estudar alguns anos de latim para poder fazer engenharia. E por que o Brasil abandonou isso lá na década de 40, 50? Sabe? Uma coisa... aí o pessoal não entende. O pessoal não entende. Por que chegou a esse ponto? Por que chegamos aqui? Por que chegamos até aqui? Assim, olha, é a frase do professor Olavo, né? Ninguém pode querer resolver seus problemas primeiro para ficar mais inteligente depois, né? Povo que deseja ficar burro, ele não tem como tomar decisões melhores, né? O Alan, voltando um pouco para a política, qual a tua opinião sobre o Centrão, hein? Que atrapalha tanto. O Centrão, ele sempre existiu, né? Existe em qualquer país. Aqui eles chamam de uniparty, né? O Centrão é aquele fisiológico, é aquele político que chegou lá no poder e ele aprende a ficar lidando com os times organizados, né? As torcidas organizadas ali. Ele aprende a lidar com os nichos, né? Com os setores da sociedade, e ele vai enganando todo mundo e vai ficando ali na dele. Sempre existiu, né? Sempre existiu no Brasil. Desde o período do Império, aqui nos Estados Unidos também. É natural, né? Do jogo. É próprio da natureza humana. Do jogo político, né? É natural. É próprio do jogo político. Agora, tratar esse pessoal como poder, aí que eu acho piada de mau gosto. Eles não têm poder, né? Eles não conseguem nem voto direito. Agora, tem que saber colocar essa galera no cabresto, né? O Lula aprendeu. O Bolsonaro ainda não, né? Então... O pessoal de direita em geral não aprendeu ainda que tem como colocar essa galera do Centrão na coleira. O Lula sabe muito bem como fazer isso, infelizmente. Você acha que o Bolsonaro não está aprendendo, não pode aprender? Porque ele estava... Não, ele já entendeu o jogo, né? Só que o Bolsonaro tem muito mais poder do que ele imagina. Eu acho que o Bolsonaro precisa entender isso. Ele tem mais poder do que ele imagina. O Bolsonaro não tem nem mais poder de política, ele tem poder de poder. Se o Bolsonaro quiser, ele restaura o Brasil. Ele muda. Ele muda até a Constituição. Ele fala assim: vamos mudar aqui agora, vamos mudar o regime, mudar a Constituição, mudar tudo. Se ele quiser, ele consegue. Ninguém tem mais apoio na população do que o Bolsonaro. Disparado. Ninguém. Todo mundo já tentou, a imprensa bota holofote, Pablo Marçal, Sérgio Moro. O pessoal toda hora, na hora do vamos ver, quem tem mesmo o apoio da população é o Bolsonaro. Do povão, meu povão. Tô falando de galera de internet, povão. O mundo real, a população brasileira, de modo realístico mesmo, apoia o Bolsonaro. Só que, e ele anda pelo Brasil, ele sabe disso. Só que eu ouso dizer que ele tem mais poder do que ele pensa. Do que ele pensa? Mais poder do que ele pensa. Você acha que... Ele tem muito mais poder. Ele tem muito mais poder. Ele não aproveita isso? Você acha que ele não soube lidar com isso? O que você acha? Não sei. Eu acho que o Bolsonaro não perdeu as eleições últimas, na minha opinião. Aquilo dali foi um teatro de cartas marcadas. Ele está debilitado por causa da saúde, mesmo assim é um cara incansável, vai visitando cidade em cidade. Só que eu acho que ele ainda pode ser muito maior do que o partido que ele está, por exemplo. Ele não precisa do PL, ele não precisa de partido nenhum. Ele tem muito mais força do que isso. Só que eu não sei também, eu não tenho muitas informações com relação ao jogo político que está acontecendo, né, no Brasil, com relação ao Bolsonaro e ao PL. Mas o que me parece é que ele tem muito mais força do que o próprio PL. Ele poderia estar
com candidatos em vários partidos. Ele poderia estar fazendo um trabalho político até muito mais amplo, mas não sei se é uma dependência de ter um partido grande, forte, igual o PL. Não saberia dizer, sendo bem sincero aqui. Estou avaliando agora que essa coisa. Valdemar da Mas Costa... Valdemar da Costa não dá, Neto. não dá. Eu acho que o Bolsonaro só se queima ao lado de Valdemar. O Tarcísio também está se queimando. Na verdade, o Tarcísio tá pior do que se imagina. E, na minha opinião, o Bolsonaro não precisa de Valdemar, não precisa de Alcolumbre, não precisa de Temer, não precisa de ninguém. Ele não precisa de ninguém naquele pessoal. Mas ele estava pensando aí, segundo, né, saiu na mídia que ele teria convidado o Temer para ser o vice dele. Ele não convidou, né? Ele não convidou. Os caras sondou? Não, eu tenho minhas fontes. O que ele teria falado? Ele não convidou. É que estão querendo empurrar isso para ele, entendeu? Estão querendo, ele está avaliando. Eu acho que ele é muito maior, é muito mais poderoso sem esses caras. Eu acho que ele tende a perder a força que tem se aproximando desses players políticos. Porque o Temer, mas de qualquer maneira, politicamente, o Temer ainda é forte, né? Concorda? Sim, politicamente. Ele manda, né? Ele manda em tudo. Ele é um cara que ainda tem a... Agora, de qualquer maneira, essa questão, uma pergunta que eu queria te fazer também, já que você é do Rio de Janeiro, essa questão da Marielle, da vereadora que foi executada, você chegou a se aprofundar leu as matérias? Como é que se... Nunca me aprofundei na investigação. É uma coisa triste, né? Porque no Brasil morrem vários vereadores e candidatos a vereador, né? Nessas últimas eleições a gente até calculou, né, Max? Quantos políticos morreram? Vários. Não. Mais de 40, né? Foram mais de 40 políticos. Eu só acho errado focar em uma pessoa, né? Porque são vários políticos. Eu sou de Nova Iguaçu. Teve um candidato lá que morreu. Pô. Teve. Então, assim, eu acho lamentável. O Brasil ainda vive essa realidade de assassinato de candidatos, que é um troço, assim. Parece que a gente está ouvindo uma coisa lá da barbárie, né? O Brasil ainda tem essa realidade. Realidade Rússia, né? O candidato que estava querendo se candidatar contra o Putin morreu na Praça Vermelha, né? Máfia. É uma coisa máfia. É uma coisa de máfia. É coisa de máfia. O Brasil ainda viveu uma realidade como essa, é um troço, é um sintoma que deveria fazer o brasileiro acordar. Como assim, né? No Ceará isso ainda é muito forte, no Rio Grande do Norte isso ainda é muito forte, na Bahia isso é muito forte. Bahia. Rio de Janeiro isso é muito forte. Até quando a gente vai conviver com um troço desse? Sabe, é inadmissível, né? É muito triste. Eu sou contra ficar fazendo a politização disso. Eu não quero candidato morto, não porque ele é de direita ou de esquerda, porque ele é ser humano, pô. Eu preciso defender a agenda política de alguém porque eu não quero que aquela pessoa morra? Né? Aí chamaram a irmã, a Aniele, né? Aí chamaram para ser ministra dos direitos, né? Racial. Que histórico essa mulher tem, né? Não tem histórico nenhum pro cargo. E convenhamos, né? Um país onde a gente está com problema... Olha só, tchau. De novo, eu não só sou de Morro Agudo, cresci em Madureira. Eu cuidei de moradores de rua durante 6 anos da minha vida na Toca de Assis, uma comunidade franciscana. Uma comunidade franciscana que cuida de moradores de rua. Eu rodei pelo Brasil. Pelo amor de Deus. A favela atrás do Castelão, Jequitinhonha, em Minas Gerais. Eu posso ficar aqui citando todos os lugares pobres que eu fui e tive que entregar comida, cuidar de morador de rua, tirar bicho da perna da pessoa, sabe? Eu tive que fazer isso. Pô, num lugar onde a gente não tem saneamento básico, não tem tratamento de esgoto, ficar falando de racismo, uma ova, né? Sabe, eu não tenho paciência com isso, tchau. Eu não tenho. Esse papinho de, o fulano não conseguiu isso porque é preto, ou porque é branco, sei lá, pardo. Pelo amor de Deus, eu não tenho mais paciência com isso. Não tenho. Nós temos problemas mais sérios no Brasil. Narcotráfico, você tem problema de saneamento, pessoas que estão trabalhando igual um cachorro para ganhar nada, entendeu? O cara pega o trem de manhã cedo, volta para casa, o que ele ganha, meu Deus do céu, não dá nem para pagar o almoço. Violência, criminalidade lá no topo,
criminoso sendo solto à torta e à direita, vem com esse papinho de racial, de... Audiência de custódia, hein? Audiência de custódia. Tudo, Não, eu não tenho, eu tenho tudo. paciência com isso não, eu não fui criado no Leblon, cara. Eu não, essas paradas entra na minha boca, já bate no estômago, já tenho vontade de vomitar. Entendeu? Porque não dá. Agora, eu não tenho nem paciência para iniciar um debate sobre isso. Porque o cara vai falar ali, é como se o Brasil tivesse vivido a realidade que tem alguns lugares aqui nos Estados Unidos que realmente tem disso. O Brasil não tem nada disso, cara. Pelo amor de Deus, para com isso. Você já viu Rio de Janeiro 1936? Rio 1936, o filme? O vídeo? Não, é outra história. Você já viu esse vídeo ou não? É o primeiro Technicolor feito no Brasil. Esse vídeo mostra uma menina branca sentada no colinho de uma menina negra. E o narrador fala, olha só, eles convivem naturalmente. Normalmente. O vídeo é de 1936. E aqui nos Estados Unidos eles estão assim, nossa, as pessoas são diferentes, né? Eles tratam bem uns aos outros. A gente não tem disso no Brasil. O problema do Brasil é outro. O problema do Brasil não é raça, não é cor. O problema do Brasil é grana. Se tu chegar com Rolex, cordão de ouro, carrão, todo mundo te trata bem, pra caralho. Agora, se tu chegar meio zoado, ninguém te trata bem. Aqui é diferente. Aqui eu fui comprar Tesla de chinelo. E não fui maltratado. Respeitado. Tranquilamente. Exatamente. Tranquilo. Aqui não importa se você tá de chinelo ou não. Se você quiser fazer test drive de chinelo na Ferrari, não vai ter problema nenhum. E você sabe que isso tudo tem muito a ver. Aqui no Brasil, não sei, eu acho que o mundo inteiro, mas no Brasil principalmente. A internet, né? Essa questão da internet, né? Essa questão de botar o pessoal para vender, entendeu? Uma marca, e é isso que você falou, chegou cheio de ouro, com carro bonito, papapá, faz um sucesso que você não imagina. Cantor sertanejo, tem uma vibração em cima de quem consome isso, que olha, a pessoa quer ser rica em 5 minutos, quer ser rica no lugar dela, entendeu? De quem você está vendo. Concorda? Aqui nos Estados Unidos não tem disso, não. Aqui as pessoas... sabe que o americano ele nem entende o conceito de roupa de marca, né? Você tentar explicar para um americano o que é esse negócio de roupa de marca, ele vai ficar mó tempão, ele não dá nem de entender. Que para ele o que importa é a qualidade. Se a qualidade da roupa ali tem nome ou não tem, não importa. Agora, a Califórnia estava tendo esse tipo de furto autorizado, né? Até $900, aquilo ali, e estavam invadindo loja de marca. Já deram para trás, né? Porque o Trump chegou. Mas não estava indo. Por que os pobres estavam indo só em morador de rua? Estava só Gucci, aquelas lojas todas de pegando tudo que tinha. Ali, é um absurdo. Ali a esquerda manda, ali destruiu ali aquela. Os esquerdistas destruíram a Califórnia. A liberação de drogas, essa coisa dos furtos. Destruiu. A Califórnia está completamente destruída. Infelizmente. Dá para recuperar, você acha? Você acha que dá para recuperar agora? Acho que dá, sabe por quê? Se você for olhar, você chegou a ver os condados? Como eles votaram? Eu já tive aí lá. Não, agora, nas últimas eleições. Não. Então, alguns condados só que votaram na Kamala. Mas só que, óbvio, né, esses condados são os condados mais populosos. Então, você tem ali muitos votos. Mas o interior da Califórnia, ele é todo republicano. Quase todo ele. Quase todo, de direita, conservador. É bem parecido, assim, parecido com São Paulo e Rio, né? Você sai ali da capital, a coisa muda, né? O interior fica bem mais calmo, fica mais tranquilo, né? Sem dúvida. Agora, na verdade, terminando aqui nosso bate-papo, eu queria que você desse não sei se é recado, não. Eu acho que queria que você concluísse a nossa conversa, que foi ótima, acima da média, na minha opinião, dizendo como é que você prevê, o que você acha que vai acontecer nessas futuras eleições aí, porque temos eleições para 2026, né? Aqui no Brasil, né? Olha, se me permite, tchau, assim, primeiro pode que é uma falar, honra estar falando com você. Tá, você manda agora.
Tá, se me permite, assim, eu não queria nem tentar falar, eu não queria nem falar muito de eleições, assim, eu queria falar mais de Brasil, sabe? Primeiro, para mim é uma honra estar falando com você, para mim é Eu uma que honra agradeço. estar trabalhando, para mim é uma honra estar trabalhando com Lacombe. Eu cresci assistindo vocês, Alexandre Garcia, cresci vendo meu pai me levar pela mãozinha ali, pequenininho, 10 aninhos, meu pai indo até a banca de jornal para poder ler Paulo Francis, para poder ler o Olavo no Globo. Eu cresci aquele cheiro do jornal, sabe? De ver. Eu cresci de manhã cedo ouvindo Bom Dia Brasil. O Bom Dia Brasil tem cheiro de cafezinho com azarro, né? Que é o perfume que meu pai gostava, né, de usar. Então a lembrança que eu tenho era o Bom Dia Brasil rolando, a voz do Alexandre Garcia, aí depois o cheirinho de café que a mamãe estava fazendo e o meu pai botando o azarro dizendo que estava pronto para trabalhar. Então eu cresci vendo um jornalismo que divulgava CD de música clássica, falava de literatura, um jornalismo que tinha grandes escritores, um jornalismo televisivo que era muito mais sério e que, infelizmente, a minha geração ainda viu isso, a geração posterior à minha não viu nada disso. Então eu faço um apelo aos jornalistas que estão aqui acompanhando essa minha participação no seu programa. Não fiquem pensando politicamente, não. Pensem de modo civilizacional. Por que que essa experiência que eu tive não pode se repetir? Por que que essa experiência que eu tive ela tem que ser jogada na lata do lixo? Por que que essa experiência que eu tive ela não pode ser a experiência do meu filho, dos meus netos? Por que que a gente tem que fazer uma propaganda de agendas políticas para um lado e para o outro? Por que que a gente não pode promover a civilização? Por que a gente não pode promover literatura, conhecimento, formação, expansão do horizonte de consciência? Por que que as pessoas não podem ouvir os dois lados? Por que que as pessoas não podem ouvir os diferentes lados da política? Não faz sentido. Esse caminho que os jornalistas estão escolhendo é um caminho absolutamente equivocado, errado, e assim vai levar a uma destruição da carreira de vocês, vai levar à destruição da nossa cultura, da nossa sociedade, e não vale a pena. Eu gostava tanto de ouvir a Rádio MEC, né, a Rádio Globo, antigamente, quando era moleque, ficava aprendendo. Rádio MEC eu aprendi a apreciar música clássica, porque tinha os comentários de cada peça. Tem noção disso, tchau? Pô, hoje o cara vai ouvir, só vai ouvir funk. Eu mesmo é funk, sou amigo de Malboro, pô. Entendeu? Mas, pô, por que não pode ter os dois, cara? Por que eu não posso aprender sobre música clássica, ouvir funk, ouvir pagode, ouvir samba, mas aprender sobre alta cultura, aprender sobre literatura? Por que eu tenho que ficar só consumindo coisas ruins, fechar minha cabeça em relação a todos os tesouros da humanidade? Por que vão arrancar isso do povo? Não vale a pena. Então, eu vou dar a dica para todos aí, a dica que o professor Olavo uma vez me disse, né? Use o jornalismo para levar alta cultura. Bom. É o melhor recado que eu poderia dar para a galera. Tá ok, muito obrigado. Alan dos Santos, para mim foi um prazer ouvi-lo e tirar, eu acho que tem que parar com essa situação radical, né? Que coloca você com uma forma de... Pô, mas não pode ouvi-lo porque o cara chegou no boteco, tem que ficar quieto, não pode. Foragido da justiça, que foragido, tá lá trabalhando de uma maneira regular, tranquila, entendeu? E é um cara culto, inteligente, sabe falar, se expressar, conversar. E agora? Pode ter sido, de alguma maneira, eu acho que você até pode reconhecer isso, de ter falado de uma maneira muito enfática demais às vezes e ter desagradado... É que nos meus vídeos eu falo como se eu estivesse na esquina de Morro né? É verdade. Isso acabou... É que eu quero falar com aquela galera, entendeu? Eu quero falar com aquele povão lá. Exatamente. É o teu público, né? É o teu público. Exato, meu público é aquele ali, pô. Não é o desembargador que mora no Leblon, entendeu? Meu público é o cara que tá lá em Morro Agudo. É o cara que tá lá em Morro Agudo. Eu vou explicar para ele assim: olha, é lamentável o aumento do dólar. Eu vou virar para ele e falar assim: porra, meu irmão, o dólar, ó, fudeu com a tua vida. O cara vai entender na hora, pô. Entendeu? Exatamente. Dá audiência, né? Dá audiência. É verdade. E olha que o dólar chegou ao ponto mais alto, né? Dos últimos. Vai aumentar mais, hein? Vai aumentar mais. Nossa, mãe do céu.
O Haddad é profissional nisso. Obrigado aí, muito obrigado pela tua participação, agradeço, entendeu? Eu que agradeço, uma honra. Valeu, muito obrigado. Tchau. Valeu, tchau, tchau. Valeu, pessoal. Agora eu gostaria que vocês, gostaria que vocês compartilhassem esse bate-papo, dessem um like, se inscrevessem no canal do Tchau para poder ter esse bate-papo exclusivo lá no meu canal no YouTube. Valeu, gente. Tchau.